Você acredita que 4 livros podem ser escritos para explicar e aplicar 3 versículos da Bíblia? E você acredita que isso pode ser um fracasso literário que pode dar também a volta por cima? Deixa eu começar explicando o que eu quero dizer. Quero apresentar pra vocês 4 livros que compõem uma tetralogia da série A Grande Comissão. Os primeiros livros que eu escrevi na minha vida, que era pra ser um livro só, viraram 4 livros por causa de um fracasso literário, que acabou virando um outro fracasso literário também, mas que vendeu bastante e que eu comecei a escrever com 17 anos. Está surgindo aí um novo vencedor. Bom, você vai ter que assistir o vídeo aí pra entender o que eu quero dizer. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins. Você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E toda sexta-feira é dia de review, o nosso programa de resenhas teológicas. No vídeo de hoje, eu quero apresentar esses 4 livros pra vocês. 4 livros da minha autoria. O primeiro livro que eu publiquei na minha vida, o Você Não Precisa de um Chamado Missionário. O meu segundo livro, o livro Faça Discípulos ou Morra Tentando. Aí eu não posso dizer que é o terceiro e quarto livro, porque eles foram publicados aí em sequência, mas tem Os Sermões dos Maricas, o terceiro livro dessa série, e Cristo Habita em Ministérios Fracassados, que fecha essa série de livros sobre a Grande Comissão. Esses 4 livros têm o objetivo de explicar e aplicar 3 versículos da Bíblia, especificamente Mateus 28, 18 a 20, onde o texto diz: E Jesus, se aproximando, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o texto bíblico da minha vida, tá? É tanto o texto bíblico da minha vida que eu escrevi, eu acho que são umas 700 páginas sobre esses 3 versículos. E isso começou com minhas notas de sermão. Eu era um cara de 17 anos, recém-passado na faculdade de contabilidade, na Federal, e já há algum tempo envolvido com o evangelismo de estudantes de ensino médio e ensino fundamental na minha própria escola, numa missão chamada Missão GAP. Eu era intimamente envolvido com evangelizar o pessoal ali da minha escola, a gente tinha um grupo de evangelismo, a gente foi aperfeiçoando e expandindo o que acontecia acolá, e uma vez me chamaram para dar uma pregação em um acampamento, de uma igreja. E eu preparei uma exposição em Mateus 28, 18 a 20. E eu escrevi a exposição inteira. Eu não era tão acostumado a pregar, então eu escrevi tudo aquilo que eu pregaria, do bom dia até o vamos orar no final. E uma vez me chamaram de novo para pregar em outro lugar. Eu disse, bom, eu acho que eu consigo desenvolver esse sermão. Eu fui pregar um pouco mais, estudar um pouco mais, e eu escrevi um pouco mais, o sermão ficou um pouco maior. Até que uma vez me chamaram para ir dar uma conferência de 3 dias em uma Assembleia de Deus do Tocantins. E eram 3 pregações. E aquele sermão que já estava um pouco extenso, eu pensei, ele pode virar 2, quem sabe pode virar 3. E eu escrevi 3 sermões em Mateus 28, 18 a 20. E com o tempo eu fui subdividindo, escrevendo. E o que virou, ali nos meus 22 anos mais ou menos, um livro de cerca de 700 páginas. Era minha primeira obra, meu primeiro trabalho como escritor. Eu queria muito ser escritor, sonhava em ser escritor. Já tinha, algum destaquezinho nas redes sociais, falando de teologia, um cara jovem, no meio do seminário teológico. Eu mandei esse livro para uma grande editora, uma dessas editoras cristãs aí, de grande porte. A resposta, muito educada, muito carinhosa, muito do editor, dessa editora, é que o livro era muito grande para ser publicado. Era a primeira obra de um autor jovem, não tão conhecido, que tinha uma estrutura aparentemente acadêmica, mas uma pegada de texto bem popular. Era uma obra complicada de conseguir vender. E ele me fez um desafio. Cara, reduz essa obra. Tenta transformar esse livro de 700 páginas em um livro de 200, de 250. Deixa esse livro melhor, que aí a gente reavalia para poder publicar. Eu fiquei muito animado, assim, puxa, existe pelo menos um caminho, que me foi dado, não oficialmente, claro, pelo editor da editora. A linguagem oficial da editora foi de rejeição da obra, mas o editor, carinhosamente, me ofereceu um caminho de solução, Transforma isso praticamente em outro livro, no caso. Era certamente isso, tinha que transformar um livro em outro, tinha que limar mais da metade do que estava escrito, que aí poderia talvez ser um livro publicável. Escrever um livro de 700 páginas foi um erro muito grande para mim. Foi um erro imenso, em um sentido mercadológico. Ninguém pode publicar um primeiro livro tão grande sem ter um público já muito interessado, um público leitor já muito estabelecido à sua volta, que seja uma obra que vai sair tão caro. Um livro de mais de 700 páginas é um livro extremamente caro. É um livro difícil de ser comprado, até difícil de ser lido pelo grande público. A dica que fica aí para vocês que são novos autores é escrevam pouco. Escrevam livros pequenos. Mesmo que vocês tenham aí um bom público nas redes sociais, tentem escrever livros que tenham tamanhos de mercado, tamanhos mais comerciais, certo? Um livro, ele é para ser vendido. Se ele vai ficar encalhado na editora, ele vai dar prejuízo, não tem nenhum sentido de continuar mantendo a publicação e a reimpressão de uma obra que não sai, que não vende. Isso, eu lembro, me deixou muito triste, Aquilo foi um fracasso editorial muito sério para mim. Eu passei
há 4, 5 anos escrevendo um livro. E eu achei que para uma primeira obra eu precisava me provar. Então, um livro muito bem pesquisado, com muitas citações. Um livro grande, aqui minha magnum opus. Aqui, olha só, sou jovem, não tenho grandes graus acadêmicos, não tenho formação. Mas olha o que eu escrevi, um grande livro sobre 3 versículos. Hoje eu entendo perfeitamente. Hoje a gente tem uma editora, a gente tem um clube de assinatura, que é o Review. E a gente sabe que uma obra como essa é altamente inviável, a menos que haja uma procura muito grande pelo autor. Mas eu cometi um erro terrível. Meu erro juvenil foi comentar sobre isso nas redes sociais. Eu não falei qual era a editora, obviamente. Eu sempre disse, e tal. Eu falava que estava escrevendo livro, falava que queria publicar e tal. Era um tempo em que eu não era tão conhecido, então me dava muito mais liberdade de usar as redes sociais como pessoas usam as redes sociais, para comentar sobre o seu dia a dia, seus planos, seus projetos e tal. Hoje eu tenho que manter tudo na surdina para as coisas não darem errado antes de aparecerem. Mas faz parte de produzir coisa pra internet mais profissionalmente, digamos assim. E eu falei de um jeito, claro que isso faz 10 anos, eu não lembro absolutamente, mas eu falei de um jeito que deu a entender que eu tava certo com a editora. O que aconteceu foi, a editora rejeitou o livro. O editor, de bom grado, me deu uma alternativa, um caminho, para eu tentar submeter novamente e ver se vai. Só que eu falei de um jeito altamente ingênuo, não ficou muito certo que eu tinha sido rejeitado pela editora. Eu provavelmente dei a entender que seria publicado ao fazer isto, mesmo sem eu dizer qual era a editora. Sabe o que aconteceu? Uma galera começou a mandar e-mail para algumas editoras perguntando se era por lá que meu livro ia sair. Não sei se era fã ou hater, né? Tá aí a Anitta, né? Anitta, fã ou hater, não é? Não sei se era gente muito empolgada para ler meu livro, acho improvável naquele tempo, ou se era gente querendo lutar pelo meu boicote, como existe ainda hoje em dia, infelizmente. Aconteceu que chegou nas cabeças da editora, né? Foram perguntar pro editor, cara, e aí, que história é essa? O cara tá dizendo por aí que vai publicar, vieram perguntar pra gente se era por nós que ele ia publicar, não sei o quê. Meio que parece que pegou mal até pro editor na época. E meio que eu recebi digamos que um fechamento de portas um pouco mais explícito, digamos assim, um pouco mais definitivo, acho que é isso que eu quero dizer. Nossa, na época aquilo foi talvez a primeira grande polêmica na qual me meti na minha vida. Que não foi uma polêmica pública, obviamente, de redes sociais, mas foi uma coisa que me deixou muito triste, assim. E faz parte, claro, das imaturidades da juventude. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Tutorial, você aí que é um jovem autor, indico que você sempre seja muito restrito, muito cuidadoso, muito calado acerca de projetos editoriais, até que eles estejam de fato publicados. É um mercado que mexe com muitos profissionais e até com muitas sensibilidades. Dependendo do tipo de lugar que você está trabalhando, ou com o tipo de obra que você está trabalhando, mexe com ego, mexe com lobby, mexe com buscas por oportunidades, é uma coisa bem complicada. Toma cuidado, não fala muito dos teus livros, não fala muito dos projetos, sempre tem as coisas bem definidas em contrato, porque vai te proteger como autor. Mas aí, diante dessa porta fechada, eu tentei publicar o livro por outra editora, obviamente. E foi aí que eu tive a ideia. O conselho que eu recebi não foi em vão. Quem é que vai publicar um livro de 700 páginas de um autor estreante? Mas eu também não queria transformar aqueles anos de pesquisa em uma obra totalmente diferente, com 40%, com 30% do tamanho da obra original. Então qual foi a ideia que eu tive? Eu vou adaptar esse livro em obras menores. Então ao invés de publicar um único livro, vou transformar em uma série de livros, certo? E vou publicar como uma série. E daí eu peguei aquele livro, que tinha na época 7 capítulos, e eu transformei em 4 obras. A primeira obra, Você Não Precisa de um Chamado Missionário, foi o meu primeiro livro. Descubra como finalmente vencer a preguiça, a timidez e o medo de evangelizar. É publicado hoje pela editora Concílio, mas a primeira edição foi publicada pela BT Books, do Rodrigo Bibo de Aquino. O Rodrigo Bibo foi a primeira pessoa que acreditou em mim como autor. Tá, eu não posso dizer isso. Outras pessoas acreditaram em mim como autor, até o editor, né, aquele querido editor que trabalhou comigo, que acreditava muito que eu poderia participar da casa editorial que ele trabalhava. Eu acho que eu só fiz decepcioná-lo naquele momento. Mas ainda continuou um grande amigo, graças a Deus. Mas Bibo foi o primeiro cara que botou a mão no bolso, foi atrás pra publicar o meu livro. A primeira edição saiu pela BT Books, vendeu primeira tiragem de 1000 e, como é comum nas editoras menores e tal, a gente não teve uma reimpressão. Hoje a BT Books tá voando alto aí nas parcerias com a Thomas Nelson Brasil, na parceria com outras grandes editoras como a Mundo Cristão, etc. Mas aí, depois que saiu a primeira tiragem, o pessoal da Concílio pegou os direitos do Você Não Precisa Chamar Missionário. O prefácio é da Norma Braga e tem recomendações aqui muito generosas do Augusto Nicodemos, do Renato Vagem, do José Bernardo, do Marcelo Berti, do André Venâncio, do Thiago Souza, do Wilson Porte, do Solano Portela. Sou muito grato, né, pelo pessoal que acreditou em mim quando eu era ainda muito jovem. Sou muito jovem ainda, mas quando eu era ainda mais jovem. E a ideia desse livro é apresentar o versículo 18 do texto da Grande Comissão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o comecinho do 19, portanto, ide. Tem 10 capítulos. Os primeiros 2 capítulos falam sobre missões e motivação, sobre qual é a motivação que nós temos para fazer a obra missionária, o que é que nos motiva a isso. Nossa motivação não pode ser motivações pecaminosas, motivações que nos afastem do Senhor. A gente pode trazer até pecado como motivação para a obra missionária. Então, motivações antropocêntricas. Eu falo um pouco sobre motivações históricas para a obra missionária, como motivações de domínio cultural ou de expansão nacional. E eu lido com a motivação bíblica, que é o fato de que Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Os capítulos 3 e 4
4, eu tento destrinchar teológica e exegeticamente o versículo 18, o que significa autoridade, toda autoridade, céus e terra, eu lido ali com todo o texto. E no capítulo 5 eu lido com essa correlação. Como é que essa autoridade sobre céus e terra nos motiva para a obra missionária na prática, né? Como é que essas coisas funcionam. Então o livro muda um pouco de tom, entra na segunda parte do que seria o debate sobre esse texto. O capítulo 6 pergunta para quem é a ordem da grande comissão. Eu tento estabelecer a ideia de que a grande comissão não foi só para os apóstolos, a grande comissão não foi só para pastores, a grande comissão não foi só para a igreja primitiva, a grande comissão não é para seres humanos individuais, a grande comissão é para a igreja como um corpo. A grande comissão é recebida corporativamente pela igreja e ela é cumprida corporativamente, de modo comunitário. Cada membro da igreja cumpre parte da grande comissão dentro daquilo que lhe é possível e esse corpo cumpre esse mandamento de forma geral. Capítulo 7 fala sobre a prática disso, sobre diversidade e especialização no nosso trabalho como missionários e no engajamento da igreja nisso, sobre oração, sobre ofertas, sobre cuidado missionário. O capítulo 8 é sobre chamado missionário, que dá o título do livro, Você Não Precisa de um Chamado Missionário, onde eu falo sobre o meu testemunho e como eu descobri o meu chamado pastoral e como você pode descobrir o seu chamado também, entendendo que nós temos uma ordem, nós temos um mandamento e a gente muitas vezes fica nessa cultura do chamado e esquece que existe um mandamento para fazer missões. Ninguém fica parado esperando um chamado para amar sua esposa, ou um chamado para ser generoso, ou um chamado para não encher a cara de cachaça. Existe um mandamento e a gente obedece. A mesma coisa com a obra missionária. O capítulo 9 discute exegeticamente o id, não é? Você já deve ter ouvido por aí a id, indo, enquanto vão. Na verdade, o id é um gerúndio, então ele não pode ser traduzido como id, tem que ser traduzido como indo. Então você faz missões enquanto vai e tal, e não é nada disso, certo? O id é um imperativo, eu discuto isso direito. E o 10 é ir para fazer o quê? Eu tento explicar que a gente vai fazer discípulos e que o nosso relacionamento com a obra missionária tem um alvo e um objetivo muito específico, que é o discipulado. O livro tem suas 230 páginas, tem uma linguagem super simples e é bem interessante. O segundo livro dessa série Grande Comissão é o Faça Discípulos ou Morra Tentando, o significado, a extensão e o selo do discipulado. Esse é de 2016, esse é de 2017. É recomendado pelo Maurício Zagari, pelo Vinícius Musselman Pimentel, pelo Jay Bauman, pelo Thiago Santos, pelo Dr. Glauco Barreira, pelo Pastor Roca Albuquerque e pelo Jeremias Couto. Não seja mais escravo de um discipulado antropocêntrico, diz aqui atrás. E ele lida com o verso 19 da Grande Comissão. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o livro tem prefácio do Franklin Ferreira. O livro é dividido em 3 partes. Os significados e os métodos do discipulado, tem 3 capítulos. Parte 2, a extensão e o campo do discipulado, também tem 3 capítulos. E aqui eu gosto muito, porque eu discuto racismo, eu discuto superioridade étnica, antes de ser moda aí no mundo dos webcrentes. E a parte 3, o sinal público do discipulado, tem 5 capítulos, onde eu discuto se a gente ainda deve batizar hoje em dia, sobre quem deve ser batizado, sobre quando devemos batizar, sobre a fórmula do batismo, se só pastores podem batizar. E eu tenho que discutir tudo isso em torno do texto da Grande Comissão, mas também eu vou usando outras passagens para ajudar a interpretar a passagem da Grande Comissão. E o livro tem um apêndice, certo? O apêndice se chama Discipulando o Seu País, onde eu faço algumas críticas à teologia da missão integral e à teonomia. São 2 posições politicamente bem distantes. A teologia da missão integral está geralmente associada às esquerdas, a teonomia está geralmente associada às direitas, e os 2 grupos possuem teóricos, autores que vão falar sobre discipulado em um sentido nacional. Discipular a nação, discipular o país, baseado muito numa má interpretação da Grande Comissão, né? Quando o texto diz fazendo discípulos de todas as nações, né? Muitos interpretam isso como um cenário nacional, como um cenário público, como principalmente os teonomistas, mas o texto não fala disso. Pantha ta ethne significa todas as etnias, todos os grupos sociolinguísticos, não está falando de cidades, estados, de leis, de constituições ou algo parecido. Em um tempo como o nosso, cheio de teologia do domínio por causa de um uso político da teologia, é um apêndice importante de ser resgatado. Eu lembro que quando esse livro saiu, ele deu uma polêmica muito séria entre os teonomistas da internet, o pessoal ficou indignado, fez resenha me xingando. Um negócio doido, um negócio meio doido. É um livro de cerca de 280 páginas, eu acho a diagramação dele muito bonita e eu acho o título dele muito legal. Essa é uma série que tem os títulos mais interessantes. Você Não Precisa de Chamado Missionário, Faça Discípulos ou Morra Tentando, são títulos muito bons. Eu acho a conclusão desse livro uma coisa que eu gosto muito, certo? A conclusão desse livro explica o título do livro. Eu uso 2 Coríntios 4, é um texto que fez parte da minha vida e da minha jornada. É um texto que eu sempre voltava quando estava desanimado no ministério, quando Paulo fala por que é que ele não desanimava, e ele vai dizer que o ministério é receber uma operação de morte para operar a vida nos outros, né? Ele diz: em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. E isso explica um pouco do Faça Discípulos ou Morra Tentando. A gente morre, a gente abraça a mortificação de nós mesmos para o serviço e para a vida daqueles que realmente precisam. Um tempo depois, uns anos depois, veio o 3º volume da série, publicado em 2019, Os Sermões dos Maricas, a pregação da verdade para homens de mentira. Ele é um livro mais curto e tem uma personalidade bem diferente, tá?
tem a apresentação do Mes McConnell, presidente do 20 Schemes, pastor escocês. Ele conseguiu ler o livro porque ele consegue ler em português, por incrível que pareça. Ele foi missionário no Brasil. E tem o prefácio do Thiago Cavaco, pastor em Portugal, com recomendações do Igor Miguel, do Alexandre Mendes, do Paulo Cruz, do Rômulo Monteiro, do Jackson Jacques, do Marcos Granconato. Pessoas que foram muito generosas compartilhando aí suas palavras para defender o livro. E esse livro lida com a primeira metade do versículo 20 do texto da Grande Comissão. Eu acabei de recitar esse texto, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Capítulo 1 se chama Ensinando-os, a pregação da verdade em tempos relativistas. Capítulo 2 chama Aguardar, a pregação da verdade em tempos de ortodoxia morta. Capítulo 3 se chama Todas as coisas, a pregação da verdade em tempos de covardia e seletividade. Capítulo 4 se chama Que eu, a pregação da verdade em tempos de pregação descristianizada. E capítulo 5, Vos tenho mandado, a pregação da verdade em tempos de vácuo de autoridade. Conclusão, a pregação da verdade em tempos de desobediência. Aqui a gente tenta destrinchar absolutamente o texto. E é um livro um pouco mais forte, se eu puder dizer assim. Aqui eu falo bastante sobre Ricardo Gondim, Caio Fábio, Ed Renekiewicz e outras figuras aí que pregam um tipo de cristianismo que muitas vezes não condiz com o que a gente encontra na palavra de Deus. Se você já quer me xingar por dizer essas coisas, dá uma lida no livro, talvez seja importante você ouvir o que eu tenho para dizer. Tem bastante coisa sobre discipulado e evangelismo aqui. E é um livro, eu acho, muito motivador para quem precisa de empurrão e força para pregar o evangelho em lugares difíceis, condena a nossa covardia, a nossa seletividade, em fugir da mensagem de Deus para uma cultura que muitas vezes quer deturpar o cristianismo e só aceita um tipo de cristianismo que assinta aos padrões culturais, mas também discute algumas coisas importantes, como a nossa relação com o Antigo Testamento, como a primazia da pregação, não é? Como um meio de alcançar as pessoas com o evangelho, ao invés de testemunhos ou eventos, até mesmo o uso de milagres como um recurso, né, para alcançar as pessoas. Tem muita coisa legal nesse livro, eu gosto muito dele também. É um livro curtinho, mas é um livro feito para impactar. Mas então, a gente tem o último livro que encerra a série. Foi publicado nesse ano, em 2022. Se chama Cristo Habita em Ministérios Fracassados, a presença divina em obras desprezadas pelos homens. Se você me acompanha já há muito tempo, você deve lembrar que a primeira coisa que eu fiz na internet que teve algum tipo de vulto foi um web documentário chamado Ministérios Fracassados, que ainda tá no YouTube, que à época simplesmente foi um sucesso estrondoso. Hoje deve ter passado de 100 mil, 200 mil visualizações, eu nem lembro mais. Muita gente assistiu aquele documentário à época, muito mal feito, muito mal gravado, qualidade de vídeo baixa, qualidade de áudio baixa, mas não é que tinha uma mensagem muito séria e muito positiva, de que nós podemos ter ministérios fiéis, ainda que sejam ministérios não muito reconhecidos, que não confiram muito dinheiro, que não confiram muito sucesso, que não confiram muito senso de realização. E aquele documentário é muito baseado nas ideias que eu já estava escrevendo aqui para esse livro. O Ângelo Basso, a Francine Veríssimo, o Pedro Pamplona, o Guilherme Nunes recomendam essa obra, e o prefácio foi escrito pelo pastor Tiago Albuquerque, um autor muito conhecido da nossa região. Foi meu professor no seminário e fiquei muito honrado com as palavras dele. E o livro possui 7 capítulos. O primeiro é o grande drama da presença de Deus, onde eu tento apresentar sobre como a presença de Deus é o grande tema da escritura também no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O capítulo 2 se chama o Relato Missionário do Nascimento do Deus Presente, onde eu mostro o relato do nascimento de Jesus como um relato missionário baseado na presença de Deus. O fato dele ter nascido como Messias, o Deus presente, alcança os sábios do Oriente, que são gentios, que vêm até ele entregar presentes. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando Deus se torna presente em Cristo é que outros povos venham adorá-lo, até mesmo com ele sendo rejeitado pelos judeus. Capítulos 3, 4, 5 e 6 compõem aqui um todo argumentativo. Capítulo 3 se chama Jesus prometeu a sua presença, que a gente entra especificamente no texto de Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Capítulo 4 chama Jesus não prometeu resultados. 5, Jesus não prometeu fama. 6, Jesus não prometeu segurança ou recompensas, onde eu tento apresentar a ideia de que a promessa que nós temos para a obra missionária é a promessa da presença de Cristo. O que eu tento dizer é que quando nós vamos para a obra missionária, o que nós encontramos lá é Jesus. Não encontramos só os ímpios, não encontramos só os perdidos, encontramos o próprio Cristo na obra missionária, porque ele prometeu estar conosco quando nós vamos em alcance, quando nós vamos discipulando as nações. E o capítulo 7, o versículo da vida de John Paton, eu mostro como esse texto, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, foi o que moveu e manteve John Paton firme no ministério diante de tantos sofrimentos. É um livro também que me faz muito bem, eu sou muito feliz por esse material existir e por eu poder colocar essas coisas para aqueles que estão interessados em obra missionária, em missões e pregação do evangelho. Nosso ministério pode ser aprovado por Deus se nós formos encontrados fiéis. São 4 livros sobre 3 versículos. Sou muito grato pelo carinho das pessoas que já fizeram algumas resenhas sobre eles, que já leram o livro, que são abençoados por esses materiais. São livros que eu escrevi com muito carinho, eles representam muito o meu próprio ministério, minhas próprias motivações para a pregação do evangelho e para tudo que eu tenho feito na internet. São livros quase autobiográficos, mesmo que eles contem poucas histórias. As coisas que eu falo aqui são temas que ardem
profundamente no meu coração e eu acho que são das coisas mais importantes que eu já escrevi na minha vida. Se você está interessado por algum motivo em conhecer a minha literatura e saber as coisas que eu escrevo, a série Grande Comissão pode ser encontrada lá no site da editora Concílio, que vem com uma caixinha, tá? Se você quiser acesso a todos os livros, vem até numa box especial que engloba os 4 livros. Indico que você vá lá no site da Concílio se você quiser força, instrução, motivação e consolo para a sua pregação do evangelho, para a sua obra missionária, para o seu evangelismo do dia a dia e para seu relacionamento com o Deus vivo. Esse foi o review de hoje. Toda sexta-feira a gente fala sobre livros aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que é o Review Clube, o nosso clube de assinatura literário, onde você recebe todo mês na sua casa livros, sempre lançamentos, com a curadoria nossa, feita com muito carinho, com publicações exclusivas da nossa editora, com ótimos lançamentos de outras editoras. Tem mês no ano que chegam aí 4 livros na caixa. Às vezes vai um livro, às vezes vai 2, às vezes vai 3. Geralmente vai um livro ou 2. Tem meses que a gente estoura a boca do balão. Vão muitas vezes capa dura, publicações de luxo. Você ganha 30% de desconto na nossa editora, recebe a revista de Teologia e Cultura do Instituto Schaeffer e um grupo de mentoria teológica com os nossos mentores do Review Club. Tá esperando o quê? Para vir nos conhecer? Assina o review, dá uma olhada nos livros lá no site da Concílio. Os links certamente estarão aí na descrição. Confere se você está inscrito no canal, pede livros pra gente comentar aqui. Certamente seria maravilhoso a gente conversar a respeito das obras que vocês estão lendo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.